Nós estamos falando de um homem chamado Caleb. E aí o mais interessante que Deus me deu, e eu pesquisando, lendo e buscando, descobri, é que Caleb não é israelita. Caleb não tem linhagem abraâmica. Pois a Bíblia diz: Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Quantos já leram isso? Josué capítulo 14. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Aí eu tive curiosidade de estudar a história desse povo para saber quem era. Os quenezeus eram nômades que andavam pelo deserto, eram beduínos que andavam de uma parte para outra. E foi isso que me chamou mais atenção, porque quando Deus me deu esta mensagem, eu não tinha esta informação ainda. E aí eu entendi o que Deus estava falando sobre empoderamento. Ele não nasceu na cultura hebraica, ele não vem de uma cultura abrâmica, ele não sabe das promessas que Deus fez a Abraão, ele não tem nenhum tipo de conhecimento teórico a respeito da história de Deus com o seu povo e das suas alianças. O povo de Israel sai do Egito, e conforme eles vão saindo do Egito, muitas tribos nômades, beduínas, começam a acompanhar este povo. São 3 milhões de pessoas, em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Onde esse povo ia passando, conquistas ia acontecendo. Deus ia colocando a sua mão e a operação dos seus milagres eram visíveis. Quem não quer acompanhar um povo desse? Quem não quer seguir um povo desse? E foi o que aconteceu com Jefoné, pai de Caleb, da tribo dos quenezeus, beduíno do deserto, nômade do deserto. Quando vê Israel passando, diz: eu quero acompanhar esse povo. Quantos estão entendendo? Diga comigo: Caleb conhecia pouco a respeito de Deus, mas o pouco que ele conhecia era suficiente para fazer dele um conquistador. Você sabe qual que é a minha preocupação hoje? É com a religiosidade, é com o argumento que nós temos de dizer: já tenho 30 anos de igreja, nasci e me criei no Evangelho. Não vai adiantar nada se você não conhecer Deus de verdade. Conhecer a religião de Deus e não conhecer Deus não produz. Conhecer a religião de Deus e não conhecer Deus não traz resultados. Conhecer a religião de Deus e não conhecer o Deus da religião não resolve problemas. Tem o povo saindo do Egito, que a sua mente está sendo alimentada há anos a respeito de uma promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 15 a Abraão. Mas quando ele sai, a sua mente, o seu coração está escravo ainda do Egito. E aí tem uma frase que gira por aí que eu gosto muito: não adianta sair do Egito se o Egito não saiu de você. Não vai resolver nada fora do Egito, mas o Egito dentro de nós não traz resultados positivos. A Bíblia diz então que Caleb, filho de Jefoné dos quenezeus, entra em uma situação que para nós, na nossa visão, na nossa ótica, parece que nós estamos falando de alguém que nasceu e cresceu dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés chega no Egito e transmite a informação que Deus havia lhe dado aqui no capítulo 3, por isso que eu li ele e fiz questão de ler para você até o final do verso 8 sobre esses povos, e você vai entender no final. A Bíblia Sagrada diz que quando eles saem do Egito rumo à terra prometida, segundo os maiores historiadores, os eruditos da história hebraica, esta caminhada não passaria de 40 dias. Uma caminhada que dura 45 anos. Um trajeto que acontece por 45 anos.
por causa da dúvida, da incredulidade do coração de um povo. Mas no meio desse povo de coração incrédulo, no meio desse povo de coração endurecido, no meio desse povo de coração ranzinza, no meio desse povo de coração rebelde, tem um homem chamado Caleb, que não foi criado na cultura judaica, que não aprendeu sobre o Deus dos judeus, mas que quando se alinha ao grupo que está indo rumo à terra prometida, ele começa a ter um coração diferente do que aquele povo tinha na caminhada para a terra prometida. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: como está o seu coração? Você vai aprender hoje como está o seu coração, diga. A Bíblia Sagrada chama de coração aquilo que nós chamamos de mentalidade. Então eu vou usar o termo coração aqui, mas vou sempre repetir para você a questão da mentalidade. Coração não pensa, coração não sabe de nada. Coração é uma máquina bombeadora. Ela bombeia sangue para o corpo. Ela precisa bater dentro de uns parâmetros que já foi estabelecido pela medicina. Um adulto, o coração tem que bater em torno de 120 batidas por minuto. Uma criança, em torno de 160. Por isso que quando se faz a ultrassom na mulher, parece que está desesperado lá dentro, porque a criança, ela tem o processo de batimento cardíaco maior do que um adulto. E esse é um processo que ele cada vez vai se tornando mais degradativo, porque uma pessoa com 70 anos de idade não tem os seus batimentos cardíacos como tem um de 30, ele já diminuiu. Por isso que corre-se o risco de uma parada cardiorrespiratória ou cardíaca, por causa dos batimentos do seu coração. Então o coração é nada mais e nada menos do que uma máquina bombeadora de sangue para o nosso corpo. Então quando a Bíblia diz coração, fala da nossa mente, da nossa forma de pensar, da nossa forma de estabelecer os pensamentos de Deus a nosso respeito. E nós falamos aqui ontem, Deus tem pensamentos ao teu respeito, pensamentos de prosperidade, não mal. Na minha versão, na linguagem de hoje, diz: e não de desgraça. Olha para quem está do teu lado, diga assim: se estiver indo de mal a pior, não foi o que Deus pensou para você. Talvez tenha sido. Repita de novo para não soar agressivo. Diga: talvez tenha sido fruto de uma decisão sua, de uma atitude sua. Mas hoje eu tenho para você a palavra que pode mudar a forma com que você está pensando a respeito das coisas de Deus. Hoje eu tenho a palavra dos céus para fazer você entender que se a sua mente não mudar, que a sua mentalidade não transformar, você vai continuar vivendo as mesmas, porque você é fruto do que a sua mente é. Está na Bíblia. Salomão, escrevendo os Provérbios diz que aquilo que a nossa alma imagina, a nossa mente ali, isso será. Você é fruto do que você pensa. Falei para um obreiro essa semana: você é fruto do que você lê. Se você não lê, você não é nada. Não lê nada, não é? Lê alguma coisa? É alguma? Lê muito? Gradativamente você vai se tornando. Você é fruto do que a sua mente se alimenta. Você é fruto do que alimenta o seu consciente. E o seu consciente é responsável em alimentar o seu sub, que é uma máquina mortífera. Sabia disso? Dr. Augusto Cury chama alguns das nossas ações e atitudes mentais de janela killer, ou janela assassina. Já viu pessoa que está normalmente e de repente dá o que nós chamamos de, me ajuda aí, um pasmo, um chute, um chilique, vai me ajudando aí, tem mais tempo.
um ataque, uma doidura. É fruto dessas janelas assassinas, que você não tem domínio sobre ela, porque está no seu subconsciente. E mais uma informação que eu vou te dar: 90% daquilo que a sua mente é subconsciente. Por isso que o escritor do Salmo de número 1, o verso de número 2, diz: antes tem o seu prazer na lei. Mas o verso 1 ele diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios. E eu vou dividir para você rapidinho aqui, porque esse relógio é rápido demais. Não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos... Pastor, tem diferença entre um e outro? Sim. Achei sensacional uma explicação do Cláudio Duarte a respeito desses 3 pontos. O ímpio é aquele que não crê em Deus. Ele não crê nas coisas de Deus. Deus para ele é um mito. O pecador é aquele que acredita em Deus, que sabe sobre Deus, que acha normal você servir a Deus, mas ele não faz. Ele te dá parabéns por aquilo que você consegue fazer de renúncia no mundo, mas ele pessoalmente acha que é impossível para ele renunciar. Esse é o pecador. E a Bíblia diz que eu não posso me deter no caminho e nem me assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que sabem o que é pecado, mas participa do pecado. Quantos grupos de WhatsApp você tem? O que eles falam lá? Qual que é os comentários que são tecidos nos grupos que você participa? Sabia que inconscientemente você pode estar participando da roda dos escarnecedores sem saber? Sim. O que você anda curtindo no Facebook? A Bíblia condena a sensualidade. Aí vai alguém lá e coloca uma foto de biquíni, toda sensual, no Facebook. Aí as irmãs são mais, né? Vai lá e digita linda. Sabe o que você está fazendo? Fazendo parte da roda dos escarnecedores, porque ela sabe e está vivendo o pecado, que a palavra condena como pecado, e você está curtindo, você está comentando, você está participando do pecado dela. Isso é roda dos escarnecedores. A partir de hoje você vai começar a mudar sua forma de curtir e comentar a foto. Está entendendo? É só a introdução, eu vou chegar na mensagem ainda. Aí o verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ô irmão, não dá descanso nem de noite, não dá não. Olha aqui para você entender. Tem dia que eu digiro tantas coisas a respeito de Deus, que à noite eu preparo mensagens dormindo. Ah não, pastor, o senhor está brincando. Não estou brincando. Eu acordo com a mensagem pronta, dormindo. Como, pastor? Porque o meu consciente é responsável em alimentar o meu subconsciente, e o meu subconsciente vive aquilo que eu alimento ele. Por isso o salmista está dizendo: dia e noite se alimenta das coisas de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o seu coração, a sua mentalidade precisa ser uma mentalidade ensinável. Esse é o primeiro ponto do sermão, e eu vou pregar porque senão o horário não deixa nós irmos abaixo. Olha aqui para mim, irmãos. Você entendeu até agora? Que quando Moisés vai para o Egito, Moisés não tem contato com Caleb. Caleb não está lá. Que quando ele chega e faz aquela vara se transformar em cobra, e as 10 pragas vêm sobre o Egito, Caleb não está lá. Caleb não participa de nada desse extraordinário. Quando o mar vermelho abre para Israel passar, Caleb não está lá. Mas só que quando ele se une à tribo de Israel,
ele entra com uma decisão: se eu vou acompanhar esse povo, o meu coração, a minha mente precisa ser ensinável, porque eu preciso aprender quem eles é, sobre o que eles é e onde eles estão indo, a promessa que o Deus deles fez. Sabe por quê? Vou falar, já vou soltar na primeira, porque senão eu não me seguro. Que tem muita gente que não sai do lugar, patina e não desenvolve, não cresce espiritualmente, porque não tem coração ensinável, não tem mentalidade ensinável. Aprenda isso em nome de Jesus Cristo. Não importa quanto tempo você tem na igreja, o importante é o quanto você já se dispôs a aprender das coisas de Deus, a respeito de Deus, das experiências de Deus. Pastor, já estou 20 anos na igreja, já li a Bíblia 10 vezes, vai resolver nada. Pastoreei 50 anos, vai resolver nada. Se a sua mente não é ensinável, se o seu coração não é ensinável, você não vai chegar na promessa de Deus. Porque tem um monte de gente nessa tribo, no meio desse povo, que cresceram aprendendo a respeito da promessa. Mas tem um Caleb que chega já de idade, já não sei quantos anos, mas diz assim: vou acompanhar vocês nessa caminhada. Vocês estão indo para um lugar que mana leite e mel? Eu também quero. Mas e aí, o que eu preciso fazer? Moisés dá uma olhada, estou parafraseando, e diz assim: aprenda o que nós temos para ensinar. Aprenda sobre o nosso Deus. Coração ensinável. Sabe por que, segundo Jeremias, Israel não prosperou? Porque eles não tinham coração. Onde é que está isso, pastor? Jeremias 17, agora não vem à memória o verso. Mas Deus disse assim: eu, o Senhor, vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. Coração de pedra inacessível. Ele vem em todo culto, ele ouve toda a mensagem, ele participa de todo o sermão, mas ele sai do mesmo coração de pedra. Ele ouve e diz: não é comigo, é com fulano, ou é com o meu esposo, ou com a minha esposa. E quanto que a gente gosta, né? Quando o negócio está pegando para o lado de quem está do nosso lado, não é não? A gente fica baixinho: fala Deus, sim. Mas e quando é com a gente endurece o coração. A gente resiste àquilo que Deus está querendo nos instruir para alcançarmos os resultados que Ele tem para nós. Já vi gente que chega em mim e diz: pastor, eu estou decidido, eu vou avançar, eu vou alcançar a partir de agora. Quando é na próxima mensagem que o cajado desce, ele fica intacto assim. Eu queria aquela mesma empolgação do dia anterior, mas não aparece. Fica bem assim, ó. Aí falei a Bíblia, aí mexe com a criança do lado, aí vai no banheiro, dá mijadeira, a vontade de tomar água, coração endurecido, não aceita o tratamento de Deus. Tem 2,5 milhões de pessoas acompanhando Moisés, mas é um homem que sai do nada, do meio do deserto, que não tem nenhum conhecimento a respeito de Deus, que chega e diz assim: ó, me ensina sobre esta promessa, porque eu vou alcançar a promessa com vocês. Estou falando. Me ensina a respeito do seu Deus, que eu vou servi-lo de corpo, alma e espírito. Caleb não teve um pai dizendo: olha Deus, viu, cuidado, viu, Deus pune se pecar. Não teve um pai que fazia isso. Era um nômade, possivelmente um politeísta, adorador de vários deuses. Mas quando ele vem para o meio da nação e diz: qual que é a regra aqui?
um Deus só. Então a partir de hoje é o meu Deus. Coração ensinável. Ah, Jesus, me ajuda, Pai. Quer ver onde é que está isso? Vai lá na sua Bíblia, Números, capítulo de número... Eu vou deixar aberto aqui. Eu vou lendo o que eu tenho aqui anotado, porque é muita coisa. Números, capítulo de número 13. Se você não conseguir acompanhar lendo, vai marcando. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos da terra, posse da terra. Ponto. Aí diz, eu estou lendo na NVI, tá bom? É certo que venceremos. Números 13 e 30. Então Calebe, olhe bem, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Aí ele diz assim, ó, é certo, ele está dizendo, eu tenho certeza. Ei, irmão, que certeza que Calebe pode ter? Nenhuma, a não ser aquilo que ele aprendeu quando ele se uniu à nação de Israel, através da liderança. Moisés está dizendo: Deus falou comigo, Deus me disse que nós íamos alcançar a terra, Deus me disse que a terra era nossa. E aí quando Calebe está ouvindo a liderança falando, ele se empodera. Quando ninguém mais acredita, volta de lá de espiar a terra e diz: não vai dar certo, não tem como, é terra de gigante. Ele se levanta e diz assim: vocês estão enganados, porque o que eu aprendi é que a terra é nossa e Deus vai nos dar a terra. Você está declarando o que na tua casa? Vem cá, ouve uma mensagem como essa ou como a de ontem. Aí chega em casa do mesmo jeito, não vai dar certo, eu estou desacreditando, Deus não vai fazer nada. Em nome de Jesus, se empodere. O que Calebe está fazendo é: eu me empodero da palavra da minha liderança. Eu não conheço sobre esse Deus como eles conhecem, mas eu tomo posse da palavra que foi dita na minha vida. Você não precisa ser especialista em Deus, mas ouça quem conhece Deus. Você não precisa ser um expert na Bíblia, mas ouça quem conhece a Bíblia. O que Calebe está fazendo é chegando próximo da liderança e dizendo: me ensina, porque eu estou pronto para aprender. Século 21 é diferente. Não me ensina, porque eu não quero aprender. Coração ensinável. Quem não tem um coração ensinável não conquista. Quem não tem um coração ensinável, uma mentalidade ensinável. Olha aqui para mim, irmão. Você pode ter conhecido tudo a respeito da vida, mas quando você vem para o Evangelho, você já não conhece mais nada, porque você se torna um bebê. Onde é que está isso? Na Bíblia. Jesus dá uma olhada para Nicodemos. Sabe quem é Nicodemos? O príncipe da sinagoga. Sabe quem era o príncipe da sinagoga? O presidente dos 70. Chega todo cheio de si, vejo que o senhor é profeta. Sabe do que, rapaz? Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Não sabe ainda de nada. Mas como que eu não sei de nada? Você tem que nascer de novo, rapaz. Aí que ele se perde mesmo. Nascer de novo como? Um homem já da minha idade, com a minha vivência, tornar o vento da minha mãe. Está vendo que você não entendeu nada ainda? Você precisa nascer outra vez da água e do Espírito. Você se torna nova criatura. Aí vem Paulo, um dos maiores intelectuais do seu tempo. Ele mesmo declara dizendo que os da minha idade não tinha ninguém superior a mim. Aí ele diz assim, ó: agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque você sabia o que você era, o que você tinha, não vale aqui. Calebe tem anos de deserto. Quem é que tem experiência de deserto aqui? Calebe. Israel tem experiência de deserto? Nenhuma. A ponto de Moisés ter que contratar o seu cunhado para guiá-los às fontes de água. Mas Calebe conhece. É morador do deserto. É nômade. Mas ele está dizendo: aqui nesse negócio eu não conheço mais nada. Tudo que eu vou aprender aqui agora é novo. Me ensina, porque eu tenho um coração ensinável. Você já viu pessoas, não é aqui não, em outra igreja,
que reclama sempre dos mesmos problemas? Você viu outra igreja, vou perguntar de novo, aqui não tem. Pessoas que sempre estão falando das mesmas situações. Aí você dá uma orientação, dá uma direção, você fala, e aí volta. Quanto problema, pastor? Qual mesmo? Por quê, pastor? Coração ensinável. Coração ensinável ouve e diz assim: é para fazer isso? Vou fazer. Caleb está entrando numa cultura totalmente diferente, uma cultura totalmente daquilo que ele havia aprendido desde a sua infância, algo que ele não era acostumado. Aí tem alguém que justifica: porque eu passei a vida fora da igreja, agora que eu estou vindo, aí para o pastor é mais diferente, porque o pastor cresceu. Não é não, irmão, a diferença está na nossa ensinabilidade. Se nós somos ensináveis, não tem diferença no tempo para o pastor Anderson e nem para você. Porque o que eu conquisto, eu vou ensinar você a conquistar. O que eu aprendi da Bíblia, eu vou compartilhar com você. Quem tem coração ensinável, ouve e diz assim: eu creio, eu tomo posse, eu recebo a palavra. Está me corrigindo, mas é para o meu melhor. Sim, Jesus. Eu posso continuar? Romanos 6:17, se não der tempo de você procurar, marque, diz assim, mas graças a Deus, isso é Paulo escrevendo aos Romanos, porque embora vocês tenham sido escravos, preste atenção, Jesus, do pecado, passaram a obedecer de coração, de mente, na sua forma de pensar, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ninguém entendeu nada, irmão. O que eu acabei de falar aqui? Está vendo? Por isso que eu falei para você, se não procurar, se não conseguir achar agora, só marca, que senão você vai se perder. Ele está dizendo aqui para ele: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, ou seja, vocês vieram de uma cultura diferente, vocês eram prisioneiros do pecado. Em nenhum momento Paulo está dizendo que isso é diferente, mas só que vocês entenderam uma coisa, que é preciso se tornar ensinável, e o que vocês estão aprendendo, preste atenção, está de acordo com a forma em que o ensino está sendo transmitido. Muitos dos que disseram aleluia foram os mesmos que já disseram: não concordo com o pastor. Vai doer, mas eu vou soltar tudinho que Jeová mandou, é revelação. Não concordo com o que o pastor está falando. Você não tem que concordar comigo, irmão. Você não tem que aceitar o que eu prego, porque eu tenho um compromisso só: receber a palavra que foi liberada no céu e transmitir. Quem vai receber não é problema meu. Vou ler de novo. Tem alguém que ainda está viajando, quer ver? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, ou seja, de mente, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, o teu passado não te justifica. Vai doer. O teu passado não lhe dá garantia para dizer: está sendo difícil entender porque eu vim de outra cultura. Não lhe dá garantia nenhuma. Não lhe dá nenhum de direito de questionar o ensino que está sendo ensinado. Se você faz por rebeldia. É por rebeldia. Se você não concorda, é por rebeldia. Porque o que Paulo está dizendo aqui é assim, eu peguei vocês, transmiti uma mensagem que vocês não entendiam antes, mas só que vocês acabaram de ser prisioneiros do pecado. Agora vocês não são mais, porque vocês abriram mão do passado e disseram: nos ensina, nos instrui, transmite para nós aquilo que é necessário para sermos diferentes. Vai apertar o negócio aqui, porque tem mais coisa aqui. Meu Jesus, o Senhor me ajuda, Pai. Hebreus 3:8. Não endureçam o coração, como na rebelião. Meu Deus,
durante o tempo da provação do deserto. Você sabe o que é rebelião? Com a palavra de Deus, só existe um tipo de rebelião: contra a palavra de Deus. É quando eu não aceito, os meus conceitos prevalecem sobre os conceitos de Deus. Só que normalmente a gente não fala assim, os conceitos de Deus, é do pastor. É o pastor que levou a primeira pancada. Tem hora que eu falo: Deus, não dá para o senhor dar uma ajudinha aí, não? Absorve um pouquinho das pancadas. Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto. Moisés dizia: nós vamos vencer. Eles diziam: não tem jeito. Moisés dizia: Deus nos deu uma palavra de conquista. Eles diziam: Moisés aí está fantasiando as coisas. Aí o pastor Anderson pregava: Deus está estabelecendo um novo tempo. Só se for para o pastor, para mim não. É rebelião. E sabe em que patamar que Deus trata a rebelião? Se você rebeliar ou praticar feitiçaria, dá na mesma. É forte, não é? Mas está na Bíblia, está na palavra. Olha aqui para você entender, deixa eu acelerar aqui. Meu Jesus, Números 14, 24. Olha o que Caleb, ou que Moisés está dizendo a respeito de Caleb. Isso é Moisés. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Misericórdia, irmão. Diga: coração ensinável. Diga: coração ensinável. Mentalidade ensinável. Diga: pastor, mas eu não entendo. Por que então tenho dificuldade de entender? Tem um espírito aí. E se quiser, nós dá um jeito nele. Só que você tem que querer. Porque a Bíblia diz que Caleb teve outro espírito. Então, se ele teve outro espírito, tem outro espírito lá com aqueles outros rebeldes, não tem? Que não estão aceitando, que estão dizendo: nós não vamos ganhar. Aquele povo é gigante, aquele povo é povo que se olhar para nós já extermina só no olhar. Porque quando eles chegam de lá, eles dizem assim: ó, nós passamos no vale de Escol, cortamos um galho com cacho de uva e trouxemos por 2 homens pendurados em uma vara. E de verdade a terra mana leite e mel. Só que Deus omitiu uma coisa de nós: que a terra era terra de gigante. Olha aqui para mim, irmão. Você não tem nenhum direito de duvidar do que Deus prometeu. Não, você não tem nenhum direito. Quando você faz isso, você peca contra Deus. Você está dizendo para Deus assim: ó, eu não acredito. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que o justo viverá pela... E se ele recuar? Leia. Já está bom, né? Não, o pau vai continuar pegando aqui. Não desprezeis as... A mensagem é até boa, mas eu não acreditei naquilo não. Problema seu, quem vai perder é você. Mas eu já me empoderei da promessa de Deus. E quem se empodera da promessa chega na terra prometida. Pastor, e quem é que não se empodera? A terra engole, as serpentes mata, vai ficar no deserto. Só vai ter história para contar. Não dei conta, desisti, eu perdi, o deserto me tragou. Mas quem tem coração ensinável, quem tem o coração de Caleb, a mentalidade de Caleb, diz assim: ei Moisés, se você está falando, eu estou contigo, rapaz. Foi você que falou face a face com Deus, não foi eu. Eu não vi Deus. Deus nunca desceu aqui para falar comigo. Se ele falou contigo, Moisés, eu creio na palavra que você está dizendo. Eu vou mais para frente.
Segundo, olha lá que relógio rápido. Dá para nós passar aqui pelo menos umas 3 horas aprendendo aqui. Meu Deus. Você acha sabe qual texto que eu acho sensacional? É o verso 8. Eu escrevi aqui na NVI. Capítulo de 14, o verso 8. Olha aqui, Caleb declara lá. Ó, se o Senhor se agradar de nós, como é que é? Se o Senhor a fazer o quê? Não, pastor, eu achei que não tinha isso não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa para salvação, para abençoar, para dar conquistas, para fazer milagres. Deus tem que se agradar da sua ação. Está aqui. Os caras estão dizendo assim, não dá, não dá, não dá, não dá. Caleb se posiciona no capítulo 14 e diz assim, ó, vocês não entenderam nada, porque se o Senhor se agradar de nós, e aí eu vou repetir, irmãos, eu estou falando de um cara que está só uns dias andando com Moisés, mas já aprendeu tudo que tinha para aprender, tinha coração ensinável. Aí ele diz assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Eu terminei o sermão de ontem falando sobre princípios e promessas. Deus estabelece primeiro princípios, você cumpre eles, para depois a promessa ser cumprida. Ah, porque eu estou esperando Deus fazer. Eu preguei aqui ontem, você está esperando a circunstância ser favorável? Não vai fazer nada. Ah, porque se Deus arrumar um serviço melhor para mim, eu sei que eu posso produzir mais. Pode nada. Se você não está produzindo agora, não vai ter mais depois. Isso chama desculpa. Ah, se eu não tivesse essa enfermidade, com certeza eu consigo. Consegue não. Quando você sarar, você vai achar outra coisa para fazer. Você vai esperar o momento ser favorável. Ei, Caleb está diante da nação revoltada, e preste atenção, porque a Bíblia diz que os 10 espias, quando voltaram, falaram para Moisés que a terra era boa, mas era terra de gigante. E Moisés disse, não, nós vamos alcançar. Levanta Josué e Caleb com eles, nós vamos conquistar. Eles falaram assim, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ganhar o coração do povo. Com o quê? Mentira. Só você ler o texto, leia todo o capítulo 13 para você ver que eles saíram mentindo no meio do povo. E aí se levanta Caleb e diz assim, se Deus se agradar de nós. Sabe o que eu entendo aqui? Que Caleb era um homem de princípios. Ele dizia, eu conheço pouco, mas o que eu conheço dos princípios de Deus, eu não abro mão. Tem gente abrindo mão de cada princípio, irmão, que poderia ser o norteador da tua vida, que poderia ser o norteador do teu ministério, que podia ser o norteador em toda a área da sua vida. Você está abrindo mão desse princípio. Caleb era um homem de princípios. Se nós agradarmos a Deus, ou seja, os princípios que ele estabeleceu, eu vou cumprir, custe o que custar. Vou continuar. Posso? Não, tem uns quais querendo ir embora. Eu posso continuar a mensagem, irmão? Números 14, verso 9. Somente não sejam rebeldes contra, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ah, irmão, o Caleb, cabra macho, tá. Isso aqui é sensacional, irmão. É o cara que não foi criado na igreja. Eu estou falando de um cara que conhece Deus tem pouquinho tempo. Só que ele está tão apaixonado por Deus, que ele se coloca à disposição para ser ensinável. E agora, depois de ensinável, ele torna o seu coração espiritual.
Sil. Vou falar. Uma mente carnal não discerne. Paulo, escrevendo aos Coríntios, declara que o homem espiritual, da mentalidade espiritual, discerne tudo e de ninguém ele é discer. Mas e o homem da mentalidade carnal? Não discerne nada, e tudo para ele parece loucura. Meu Deus, pastor, ele está louquinho, está doidinho. Mente carnal. Mente espiritual olha e diz assim: eu estou junto. Ah, eu creio. Se o pastor diz que está indo, eu também estou indo. A liderança diz que é terra prometida, que mana leite e mel. Nós vamos alcançar a terra que mana leite e mel. Corações espirituais declara isso aqui, quer ver? Vou ler de novo. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Quem tem mente espiritual, irmão, chega 40 dias depois de desafio no vale e vê um gigante gritando: tem alguém aí bom da boca para me encarar? Enquanto tem milhares de soldados de pé, batendo o joelho com o joelho, dizendo: nós estamos com medo. Quem tem mente espiritual chega e diz assim: manda dizer ao rei, para não desfalecer o coração de ninguém, porque esse servo aqui vai pelejar contra este filisteu. Quem tem mente espiritual olha para a circunstância e diz: não é a circunstância que vai estabelecer os meus resultados. Quem tem mente espiritual sabe se posicionar quando todo mundo está dizendo: acabou, já era, é só desgraça agora, está tudo indo de mal a pior. Mas mentalidade espiritual não, ele se lembra que um dia Deus fez uma promessa, ele se lembra da palavra que disse: levanta, se posiciona, porque eu serei contigo. Ele se lembra da palavra que foi: levanta-se e reaja, porque eu serei contigo, como fui com Moisés. Ei, irmão, quem é com a mente espiritual, o coração espiritual, ele para de ver problema em tudo. Meu Deus, irmãos, eu fico preocupado. E aí eu volto a dizer aqui, porque tinha gente que não estava ontem, da visão que Deus me deu aqui na quinta-feira pela manhã. Eu disse: Deus, desde o começo da oração, libera uma palavra sobre esta igreja. Sabe o que Deus me disse? Já foi liberada há muito tempo. Aí Deus me deu a visão de um fio muito grosso, ligando aqui no altar da igreja, mas daqui como uma caixa de comando, saía vários fios, mas tinha muitos rompidos. Está saindo daqui, mas não está chegando aí, não tá, vai adiantar nada. O coração não é ensinável. O coração não é espiritual, é carnal, porque ele é espiritual enquanto a mensagem está avalancando ele. Mas quando chega o primeiro problema, diz: está vendo aí o que Deus fez comigo? Não, coração espiritual olha e diz: eu estou de pé, Deus me trouxe até aqui, ainda que a circunstância esteja dizendo que não, o meu Deus vai mudar essa história. Coração espiritual, mentalidade espiritual. Caleb é alguém que não foi criado sob essa égide do ensino judaico. Mas o pouquinho que ele está andando com eles, o que ele fez? Colou no líder. É o ditado popular: colou na liderança e diz: me ensina tudo. Você sabe o que eu acho sensacional? É que quando levanta os 12 espias, Caleb não é o líder da tribo. Foi mandado o líder de cada uma das tribos. Caleb se juntou, Jefoné, os quenezeus se juntaram à tribo de Judá. É alguém que estava fora até agorinha, mas já entrou para dentro e diz assim: entrei para fazer parte. Aí quando Moisés vai escolher alguém para representar a tribo, diz assim: vem cá, Caleb. Aí alguém diz: lá, tá vendo? O cara chegou agora, já está sentando na janela do ônibus. É porque quem estava na tribo de Judá não tinha feito nada.
para merecer a posição de destaque. Para, em nome de Jesus, de dizer que o outro está indo e você não está indo. Faça igual ele. Se levante e se posicione também. Reaja também. Porque o pastor só confia. Não. Moisés está dizendo: eu vou pegar gente que faz a diferença. Vou pegar gente que está dando fruto. Vou pegar gente que está dando resultado. Porque eu sou mais velho de igreja e aí não está acontecendo. O que você está fazendo? Tem gente que chegou ontem, está correndo na frente de quem já está há mais anos. É isso que Caleb está fazendo. Está dizendo o quê? Ei, não deixei de morar no deserto para ficar andando com vocês aqui por acaso não, irmão. Eu entrei aqui, o negócio é para ir ou para ir. Tem voltar não. Aí Moisés dá uma olhada e diz: gostei desse rapaz. Vem cá você, vai junto com os 12. Ei, Moisés, será que não tem alguém da tribo aí que vai ficar meio enciumado? Não, problema deles. Eu preciso de quem já se empoderou da palavra. Eu preciso de quem tem coração ensinável. Eu preciso de quem tem mentalidade espiritual. Não dá para colocar qualquer um. Não dá para fazer com qualquer um. Ou nós nos empoderamos agora daquilo que Deus tem para nós, ou então nós vamos passar a vida achando que todo mundo está sendo honrado, menos nós. Está doendo? Mas é revelação. A Bíblia diz que o pai só corrige e açoita o filho que ama. Se sinta amado. Não fica fazendo cara feia não. Se sinta amado. Diga: obrigado por me amar, Jesus. Jeremias capítulo 17 verso 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. O dia que eu fui ler o livro O Poder do Subconsciente, falei: não, eu tenho que achar uma informação bíblica que me dá garantia de que esse negócio aqui é verdade. Aí eu achei Jeremias capítulo 17. Seu subconsciente não muda. Você armazenou informações negativas e positivas a vida inteira. Não vai mudar. O que tem que mudar, pastor, é o seu consciente. Alimentado por quem? Pela palavra. E aí você vai mandando informação para ele diariamente. Por isso o salmista diz: medita na sua lei dia e noite, porque se você vacilar, o seu subconsciente domina de novo. Deu para entender? A minha versão diz assim: quem é capaz de compreendê-lo? Ninguém vai compreender a sua mente. Ninguém. Sabe por que tem hora que você está bem, tem hora que você está se arrastando? Aí você diz: não entendo por quê. Porque você não está alimentando a sua consciência com o que nutre o subconsciente. Teve gente que não entendeu, está olhando para o lado. Olha para mim, pelo amor de Deus. Eu estou pregando para você. Meu Deus. Coração ensinável, se não tiver, não vai mudar. Do que você está alimentando a sua mente? Aí está se arrastando, dizendo: não sei porquê, não está dando certo, eu não consigo, eu estou ficando fraco. Está ficando fraco porque você não está alimentando a sua mente com as coisas de Deus. Porque a mente, o coração humano é enganoso e ninguém compreende ele. Pelo amor de Deus, nós precisamos entender o que a palavra está dizendo e dizer: eu vou mudar. Não é ficar resistindo aí, não vai resolver nada. Satanás está tirando a sua atenção. Para você não ter um coração ensinável. O inimigo coloca distrações para você não ter um coração transformado. Aí fica vivendo o velho homem, a velha natureza sempre. Vive a velha natureza carnal. Não se torna espiritual nunca. Aramanda caçou.
Vai ficar resistindo até quando? Vai ficar dizendo que eu não vou, que não é com você até quando? Aí depois a gente entra no grupo, orem por mim, eu não estou bem, eu estou fraco. Porque não está alimentando o seu consciente, que é responsável em alimentar seu subconsciente. Seu subconsciente é enganoso, é perigoso, ele vai te matar. Ele vai matar a sua fé, ele vai matar a sua vida espiritual. Se você não cuidar com ele, ele acaba com a sua raça espiritual. Vai morrer e depois não sabe por quê. A culpa vai ser de alguém, menos nossa mesmo. O texto está dizendo que o nosso coração enganoso não é o coração de ninguém, não. É a nossa mente que nos domina, que nos arrasta para o buraco. Só que nós não alimentamos da palavra de Deus. A gente se alimenta de tudo, menos da palavra de Deus. Pergunto para você hoje, em nome de Jesus, quanto tempo você passa com o celular na mão? Respondendo mensagem do WhatsApp, lendo postagens do Facebook. E a minha pergunta é para você agora: quanto tempo você passa com a palavra? Quanto tempo você come da palavra? Quanto tempo você passa lendo? Você é o que você alimenta. Se você come comida estragada, o que vai acontecer contigo? Não vai sair do banheiro, vai dar diarreia, vai dar... Tudo que você pensar vai dar de ruim. Infecção intestinal. Aí vai viver dizendo que está doente. Mas é o que você está se alimentando. Você se alimenta da palavra, ó. Ei, quem tem coração ensinável, quem tem coração ensinável, quem tem mentalidade espiritual, ele não aceita a circunstância, ele não aceita a situação. Ele olha para a situação e diz: na minha vida não. Aí eu compartilhei essa semana uma frase que diz assim, ó: você não precisa se responsabilizar pela dor de quem não ouviu o seu conselho. Eu sofri muito com isso, muito tempo, irmão, no meu ministério, porque eu achava que era responsabilidade minha lidar com a dor de todo mundo. Aí li o livro do Samuel Chand, A Dor da Liderança, abriu a minha visão. Não tenho compromisso, nenhuma responsabilidade com a dor de quem não ouve o conselho. Não é responsabilidade minha. Mas sabe qual que é o desejo do meu coração? Que você estivesse com o coração de Caleb. É só esse o meu desejo. Sabe por que eu preparei durante o dia inteiro uma mensagem para pregar hoje aqui? Não foi para você vir aqui e dizer: não é para mim não. Foi para que você tivesse o coração de Caleb. Vou encerrar e eu vou orar, porque Deus me mostrou uns negócios aqui. Não vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, se não houver mudança. Vai não, irmão. E hoje eu estou tomado. Josué capítulo 14, verso 10. Verso 11 diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Nós vamos destronar todo argumento aqui nesta noite com esse texto. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava ainda pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Deixa eu
Vou fazer uma pergunta que você vai entender. Fisiologicamente falando, isso aqui é uma verdade? Não tem possibilidade de alguém estar mais forte com 85 do que quando tinha 40, irmão. Nenhuma. Estou falando aqui, fisiologicamente falando. Tem alguma possibilidade disso aqui ser verdade? Vou repetir. Fisiologicamente falando, tem alguma possibilidade disso aqui ser uma verdade? Me ajude, irmão. Claro que não. Para quem não tem mentalidade de confiança. Mas para quem confia, Isaías capítulo de número 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor. A palavra esperar aqui quer dizer confiar no Senhor. Renovam as suas. Ah não, irmão, tem mais crente aqui. Eu vou esperar os outros acordar. Vou ler de novo. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Como é que é o negócio? Quem confia em quem? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do próprio braço. Maldito. A palavra maldito quer dizer amaldiçoado seja quem confia na força do próprio braço, na sua própria capacidade. Porque eu tenho condições, porque Deus me deu uma profissão, Deus me deu um salário bom, Deus me deu um emprego razoavelmente bem, eu estou ganhando muito dinheiro. Vai acabar, vai passar, porque a sua confiança não está em Deus, está na força do próprio. Alguém segura um caminhão, irmão Dalírio, depois que ele diz norteia? Quantos anos de experiência o irmão tem? Mais de 20 anos. Não segura, porque a nossa capacidade não é suficiente. Olhe para mim. A nossa capacidade não é suficiente para fazer o que a capacidade de Deus pode fazer. Mente confiante, coração confiante. Enquanto a sua confiança estiver em você, na sua estrutura, na sua capacidade, no teu emprego, na tua profissão, deixa eu te dar uma notícia: você vai correr um sério risco de se sujeitar as situações que você não queria que acontecesse. Mas um coração confiante não. Coração confiante na capacidade de Deus não. Pode dar errado hoje, mas ele se levanta de novo. E quando ele se levanta, ele levanta mais forte do que quando ele caiu.